Dando início à gravação da aula de microprocessadores do 8º W, né? A aula no dia 13 de setembro. Né? Nós estamos aí, depois de 2 semanas de recesso, na nossa 4ª aula. Né? Vamos evoluir a parte de sistemas programáveis, vamos dar uma acelerada nessa parte. A gente procurar aí, com mais uma aula, a gente finalizar e dar início ao estudo de microcontroladores, que é um estudo mais prático, tanto da parte do hardware e no laboratório a parte do software. Hoje a gente vai começar a ver algumas coisas interessantes no laboratório. Enviei, inclusive, para vocês uma mensagem recomendando que vocês instalassem o IAR 8051, tá? Que está lá na página 20 ou 25 da apostila. Né? Se vocês puderem fazer essa instalação, vão aproveitar muito mais a aula de laboratório que vão poder fazer junto comigo. Caso não haja essa possibilidade agora, aí vocês, quando forem fazer o relatório, eu recomendo essa instalação, e aí vocês também vão ter aula gravada e podem acompanhar na aula. Eu não vou fazer instalação do software, porque ele já está instalado no meu computador e ele demora um certo tempo. Mas, de qualquer maneira, eu recomendo isso, que aqueles que puderem, pelo menos um intervalo aqui entre as aulas, que sempre dura uns 15, 20, 25 minutos, puderem se dedicar a essa gravação, a essa instalação, seria bastante legal para aproveitarem bem a aula de laboratório, que a gente já vai começar a ver a parte de compilador, simulador, ainda do 8051, mas depois a gente vai migrar, daqui a 3 semanas, já para o ambiente do Arduino, ambiente que alguns de vocês já conhecem, porque viram isso em outras disciplinas, principalmente projetos, professor Hélio, ou são autodidatas, aí, alguns de vocês gostam de trabalhar com sistemas embarcados e já devem ter tido a oportunidade, também, inclusive, ter aí a placa Uno, etc. Mas no laboratório a gente comenta um pouquinho melhor sobre isso. Vocês estão vendo aí na tela o Moodle, tá? Estamos aqui no dia 13, tá? Dia 13, de hoje. Na aula passada, que foi no dia 23, 2 semanas atrás, eu deixei aqui tanto o link da aula, como as anotações. Elas vão ser úteis, esse link, as anotações, para a gente começar a fazer a segunda lista de exercício. A gente deve caminhar hoje com metade dessa lista e vamos encerrar, com certeza, essa segunda lista de exercício, tá? na semana que vem. Tá? Essa segunda lista de exercício, ela já tem um link aqui, ó, tá? Já podem ir adiantando, mais ou menos no estilo que vocês viram aqui. Nós temos aqui algumas questões, metade dessas questões, até um pouco mais da metade, a gente vai resolver em sala de aula, tá? Junto com vocês. Tá? Essa questão da Nádia eu vou comentar também, sobre ela. E eu estou pedindo aqui só para vocês visualizarem aqui 2 vídeos e fazerem um pequeno resumo, resenha desses vídeos. Com o pessoal da elétrica, que eu tive essa aula na quinta-feira, tá? Eu dei aqui a possibilidade deles só fazerem uma das resenhas. O pessoal estava reclamando que estava com muita atividade, vocês também devem estar com muitas atividades aí, e acabaram aqui me convencendo aqui a deixar. Recomendo vocês assistirem os 2, até para treinar inglês, um vídeo em inglês, que dá para você ativar o subtitle ali, a legenda, mas tentem ver como que está o inglês de vocês também, que, como eu estava falando com o pessoal da elétrica, é muito importante que vocês tenham um inglês bem desenvolvido. Acho que vocês já estão fazendo estágio aí, já estão fazendo entrevistas de estágio, já estão aí procurando uma oportunidade no mercado de trabalho e sabe como o inglês é importante. Então, sempre que possível, vou procurar colocar algum vídeo aqui em inglês. A gente vai ver isso melhor na apostila. Esse primeiro vídeo aqui é um vídeo que fala mais sobre como o computador funciona na parte interna. Ele abre um desktop, o autor do vídeo abre um desktop, fica explicando lá, aqui está o processador, aqui está a memória RAM, aqui está a fonte de alimentação. Todos de vocês talvez até tenham passado por essa experiência de montar um desktop. Então, esse vídeo é bem legal nesse aspecto. É um vídeo curtinho, aí, tem no máximo 10 minutos. O segundo vídeo é mais técnico, um vídeo que fala aqui de uma montagem, a gente vai ver daqui a pouco na apostila ali, uma montagem de um circuito que simula uma unidade central de processamento.
Ele é baseado num circuito chamado SAP-1. SAP-1, eu acho que é a expressão em inglês. SAP-1, que está no livro do Malvino, um livro que eu citei para vocês na segunda semana, mas a gente vai, quando eu abrir a apostila aqui, eu mostro de novo ele para vocês. É um livro bem interessante, bem técnico, bem raiz, que mostra como se implementa as funções de uma unidade central de processamento, que a gente vai rever daqui a pouquinho, com circuitos integrados, com lógica combinacional, com lógica sequencial, que são os nossos dois pré-requisitos. Ou seja, usando decodificadores, usando a unidade de lógica aritmética e usando LETs, registradores, para poder implementar, principalmente a função de memória dentro da unidade central de processamento. Então, bem interessante aqui. Aqui são 2 vídeos aqui. Vocês podem escolher um deles aqui, fazer a resenha, mas recomendo vocês fazerem dos 2, não são vídeos complicados. O inglês aqui do primeiro é mais simples, tá? O do segundo aqui, o ITER, ele não toma tanto cuidado, com a velocidade do vídeo, etc., que tem gente, talvez, que não tenha como primeira língua inglês, e aí vocês vão ter um pouco mais de desafio para acompanhar o que ele está falando. Mas acionando ali a legendinha, fica tudo muito mais claro. Isso é para ser entregue no dia 24 de setembro. Então, são 2 semanas, a gente vai ter aula de hoje, vamos ter aula que vem, que é no dia 20, e lá no dia 20 a gente vai voltar, como está na segunda-feira, e é para sexta-feira. Até lá a gente já deve ter toda essa lista resolvida, E vamos lembrar, que as duas listas formam, a primeira atividade. Deixa eu ver se eu postei aqui a planilha. A planilha de atividades aqui, tá? Eu vou abrir ela aqui para vocês visualizarem, tá? Essa aqui já está com a avaliação da primeira atividade que vocês enviaram, tá? Uma recomendação, parece óbvio, tá? Mas eu peço favor de vocês observarem se vocês colocam nome no trabalho. Tem alguns que mandam o trabalho sem nome. Mas você sabe onde enviou, porque lá no Moodle aparece. Só que, como eu tenho muitos trabalhos para corrigir, o que eu faço? Eu baixo todos os trabalhos, minimizo o Moodle e vou abrindo um trabalho atrás do outro. Crio uma linha de produção ali de conferência. Se eu tiver que ficar olhando quem mandou o trabalho, tem que ficar lá. Entra no Moodle, sai no Moodle, entra no Moodle, sai no Moodle. Então, peço para vocês colocarem o nome e o código. Não sei se foi nessa turma que teve um ou outro que esqueceu aí, tá? Mas eu peço esse favor para vocês aí, que eu acho que não vai pedir muito, né? Vamos dar uma olhada nessa planilha? Vou compartilhar a planilha com vocês. Eu acabei de abrir a planilha do Moodle, tá? Não do meu computador. Só que eu tenho que compartilhar com vocês essa planilha. Aí, vocês estão vendo a planilha que eu baixei de lá, tá? Já é a planilha aqui do 8º W. Acredito que o nome de todos vocês estejam aqui. Está aí o nome de toda a galera, são 9 alunos. Okay? Aqui estão todas as atividades do bimestre. Tá? Observe aqui que as atividades são... não foi aberto o TIA ainda, mas quando abrirem o TIA para a gente colocar a fórmula, vocês vão ver que vocês vão ter 6 avaliações até o final do bimestre, divididas em nota A, B, C, F, G, H. A, B e C é do primeiro bimestre, que é essa que a gente está fazendo aqui. Nota A é a atividade que a gente vai ter no início de outubro, uma atividade geral, que na verdade é um resumo, Essa atividade vai ser feita em sala de aula. Tá? Então, vou reservar a primeira aula de outubro para vocês fazerem essa atividade. O trabalho 1 foi o que vocês já entregaram. Então, aqueles que entregaram a atividade, ela já está aqui avaliada. O pessoal que não tirou nota máxima, faltou detalhar um pouquinho, faltou uma questão aqui, uma questão ali, podia ter se aprofundado um pouquinho na resposta. Então, aqui, tem um trabalho sem nome aqui. A
Mayra aí esqueceu de colocar o nome. Né? Eu, professor. Eu peço aí para você observar, não só você, Mayra, mas como todos aí, colocarem, né, o nome direitinho. No caso aqui, como era um só, né, não tive problema e não discutei nota nenhuma por causa disso, não. Na verdade, Eu não, sempre coloco, mas acho que foi falta de atenção mesmo. eu sei, na correria aí a gente acontece. Mas peço para vocês prestarem atenção, tá? E aí tem um outro detalhe. Vamos lembrar que o trabalho 1 e o trabalho 2 vão formar a nota B, né? Nota B, ela vale 30% dessa nota, primeira nota bimestral. Pode observar que ela já tem aqui metade da avaliação para o pessoal que entregou. A nota C é a nota de laboratório, que nesse bimestre, né, vale 30%. Então, é a sequência dos relatórios. Né? Depois do intervalo, a gente já vai dar uma olhada lá na. Acho que são 2 experiências que vocês entregaram, hoje a experiência 3. Né? Então, os 6 primeiros relatórios vão formar a nota de laboratório, juntamente com a apresentação que vocês vão fazer do projeto de IoT. Né? Vamos fazer uma apresentação em PowerPoint. Né? Vamos avaliar aí como está a evolução, me parece que eles estão liberando o acesso ao laboratório, né? Mas a gente conversa isso lá no laboratório para não desfocar aqui a aula. Tá? Lá a gente conversa sobre essa liberação e se a gente vai ter essa apresentação, tá? Presencial. O trabalho 2 é esse que eu comentei, vai formar a atividade B, junto com a atividade C, que vale 30%, e a atividade A é aquela atividade que a gente vai ter no início. A parte de avaliação é bem tranquila, eu tenho certeza que o pessoal que está aí entregando os trabalhos, né, está fazendo as coisas aí, não vai ter dificuldade nenhuma na disciplina. Tá? Então, vamos dar uma caprichada aí, porque caprichando na terceira semana de novembro, no máximo final de novembro, vocês já fecham a média necessária da disciplina, que é a média 6, né? A média nesse regime excepcional ela foi reduzida, e eu tenho certeza que, para quem entregar as atividades, quem participar minimamente da aula, não vai ter dificuldade nenhuma de conseguir a média mínima, inclusive para não precisar de sub, né, vai precisar quem não tiver nota nenhuma, né, ou mesmo uma PAF, né, uma PAF que ocorreria em meados de dezembro, né? Vamos encerrar isso no mês de novembro e não ter problema nenhum para vocês, Professor, nem para mim. Oi, Arthur, alguma questão? só uma dúvida. Eu vi aqui que tem uma entrega para fazer na sexta-feira, que é sobre o detalhamento do escopo do projeto e tudo mais. Isso ainda não Laboratório, é né? um PowerPoint, né? Isso é só mais um arquivo explicando o que a gente vai fazer e tudo mais, né? Laboratório. A gente conversa daqui a pouquinho, Arthur. Ah, Bem perfeito. Fechou, observado, a professor. gente conversa direitinho sobre essa apresentação. Essa apresentação seria uma pré-apresentação do projeto, tá? Mas isso a gente precisa discutir aí, não sei se vocês já estão tendo acesso ao laboratório, né? O professor Bruno, que é o coordenador da elétrica, né, comentou sobre essa questão, né, né, chegou aí o que estava faltando, já dou a presença para você aí, tá? Deixa eu ver quem é que é aqui. É o Benito, né? O Benito, se não me engano, estava com presença. Oi, professor. Você está com presença, Benito, não é você, não. Não, sim, sim. O que eu queria comentar esse primeiro trabalho, ele foi da semana passada, retrasada, desculpa. Ah, você não está com seu nome na lista. Então, eu queria falar com o senhor, na verdade, no final da aula, mas aproveitar agora, já comento já. Eu tive um problema com a matrícula. Eu sempre tenho esse problema com a matrícula no começo do semestre. E o Mackenzie foi Você é da liberar... mecânica? Sou. E o Mackenzie foi liberar a minha matrícula na segunda-feira da semana da engenharia, ou seja, eu fiquei sem aula antes e semana passada que teve feriado, ou seja, Primeiro dia essa que é a você minha está assistindo primeira aula aula, comigo é hoje. é a primeira vez, Prazer. infelizmente, professor, mas eu Seja já até, bem-vindo. Seja bem-vindo. obrigado, desculpa aí o incômodo, mas eu falei até com a Mayra, que ela é minha namorada, né, ela me passou já algumas coisas, me deu umas orientações para poder correr atrás do conteúdo. O que eu queria falar com o senhor no final da aula era sobre esses trabalhos que tiveram, algum trabalho que teve, se É só depois um é trabalho. possível, se depois é possível eu fazer, mesmo que Sim, valendo sim. menos, só para poder também não me prejudicar no futuro, se tudo bem pelo Claro, claro, senhor. claro. Mas é o seguinte, a Mayra vai te orientar direitinho aí, mas me manda por e-mail, ou comenta por e-mail, né, no meu e-mail, ivair.abreu@mackenzie.br, a Mayra tem aí o meu e-mail,
e Mayra, todo mundo tem, e aí você comenta a sua entrada atrasada e me envia, né, esse trabalho para a gente pelo menos considerar ele parcialmente. Tá bom? Com certeza. Obrigado, professor. Olá, seja Professor. bem-vindo aí. Depois você Obrigado. pega com a galera aí, né? Não só com a Mayra, mas com os outros também. Pega aí, porque a gente já está bem avançado aqui no curso, e então é importante você acompanhar depois todo o material. O curso não é complicado, não, você não vai ter dificuldade, mas, de qualquer maneira, correr atrás do atraso é importante. Tá bom? Sim, com certeza. Até porque também não é nem que foi culpa minha, é mais pelo Mackenzie, que tem todo aquele processo de matrícula. Eu sei como é Mas, que é. e só para deixar, só para entender, teve um trabalho, uma atividade ou foi só um trabalho? Não, só foi um trabalho. Tá, tranquilo, professor. Então eu O faço laboratório sim. tem 2 experiências que já aconteceram, mas no laboratório a gente conversa melhor. Tá, tranquilo, sem problema. Eu posso te mandar até quando? Até quarta-feira, Até final de amanhã, semana, né? Pra até final de gente, porque tudo semana? que eu corrijo, eu corrijo no final de semana. Então Não, me manda até tranquilo. sexta-feira e tá tudo certo, tá bom? Fechou, combinado, professor. Muito obrigado. Abraço, seja bem-vindo aí. Vamos lá. Professor, só uma dúvida. Essa Oi, André. atividade QA, geralmente, como que o senhor faz? É um arquivo que a gente tem que entregar? É um questionário? Eu vou postar um trabalho, uma atividade, que é os principais tópicos que a gente trabalhou no bimestre, tanto teoria como laboratório, tá? Normalmente ali umas 10 questões, um pouco menos. E aí eu não posto depois do almoço, né? Para o pessoal poder dar uma olhada à tarde e tudo mais. E aí vocês vão ter o período da aula para fazer, até o período da aula para fazer, e até o final da aula para fazer, né? A gente, inclusive, não deve ter laboratório esse dia, né? Então, aí vocês vão poder desenvolver, eu vou ficar de plantão, havendo dúvidas, né? É uma atividade importante de revisão, tá? De revisão para vocês poderem aí, né? Por isso que a tela tem um peso um pouquinho maior. Bom? Beleza, então, professor. Valeu. Professor, Bom. Oi, Thiago. uma coisa, eu por causa de uns problemas pessoais aí no começo do semestre, acabei me atrasando com um monte de matéria. Aí eu peguei agora a semana de engenharia para botar tudo em dia. E daí por isso eu não entreguei o trabalho. Eu poderia entregar essa semana ainda com Eu dei essa oportunidade para o Benito, né? E, obviamente, estou dando para você também, né? Você tem outro que entregou aqui. Esse não está na sala. Né? Que é o que exatamente está faltando. Gabriel de Barros. Mas ele me envia para mim, mas, obviamente, que existe sempre um pênalti, alguma coisa, né? Entregou atrasado, mas, de qualquer maneira, você vai ter uma nota pelo menos parcial. Tá bom? Tá bom, obrigado, professor. Manda por e-mail, tá? Não, eu não vou abrir lá no Moodle, não. E a gente deixa essas coisas extras por e-mail para ficar registrado. Você não teria que abrir uma atividade extra lá no Moodle, daria muito trabalho, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, vocês têm essa planilha, a gente vai estar preenchendo, então, daqui para frente, já vai ter o trabalho 2 aqui, daqui a 2 semanas, vai ter a nota B feita, a nota B estando lançada aqui, eu já lanço lá no TIA, e aí, dessa forma, a gente vai cumprindo aí as nossas obrigações, sempre lembrando, né, que essas atividades são atividades avaliatórias, no aspecto que mede, né, como que vocês estão indo no curso e como o curso está indo com vocês, né? Também a avaliação não é avaliação só do aluno, é avaliação do professor também, né? Estou lá, passando atividade, ninguém consegue resolver, está mostrando dificuldade, é claro que é necessário algum ajuste na aula, né? Então, sempre tem esse aspecto, eu gosto de considerar a avaliação sempre como um indicador, né? Sobre um processo que a gente chama de qualidade e melhoria contínua. Você mede, compara com uma meta, e aí você toma uma ação, um ciclo de PDCA. Né? Isso que é fundamental. Aí. Bom, feito aí as observações preliminares, tá? Vamos agora compartilhar com vocês o slide. Tá? Eu vou usar um pouco esse slide, ele está igual à apostila. Tá? Daqui a pouco eu vou abrir a apostila, tá? Vou evoluir um pouquinho aqui no slide, vou fazer uma revisão, faz 2 semanas que vocês não têm aula. Antes aqui de pegar a CPU, tá? Eu vou utilizar aqui a minha tela secundária, tá? Vou fazer algumas anotações para a gente retomar, como a gente faria em sala de aula, né? Colocaria lá o que foi dado até o momento no curso. Eu vou fazer de uma forma rápida.
Sempre que a gente tiver a anotação, tá? Não havendo necessidade de compartilhar a tela, eu vou tirar o compartilhamento para vocês terem a tela cheia, né, com as observações que eu estou fazendo, como se estivesse na frente de um quadro. E seria legal, né, sempre que possível, que vocês também, né, fizessem essa anotação, né? Então, fica a critério aí de cada um de vocês para vocês poderem, né, ao máximo, se aproximar de uma aula presencial. Tá? A gente está numa aula síncrona, uma aula ao vivo, né, uma aula que, né, está simulando, né, emulando uma aula presencial. Né? Não é a mesma coisa, obviamente, né, mas, de qualquer maneira, a gente procura aí minimizar isso para vocês poderem ter a melhor condição possível pedagógica. Bom, eu vou aqui compartilhar a minha câmera agora, como vocês estavam vendo no início da aula, tá? Bom, o que a gente viu até agora? Tá? Eu vou fazer aqui um quadro rápido de retomada do que a gente viu, tá? Então, eu vou parar um pouquinho só o compartilhamento, tá? Para vocês poderem ter a tela cheia aí nesse momento, tá? Vocês devem estar vendo a tela cheia. Vou procurar aqui, eu estou com um monitorzinho, estou com o celular aqui na minha frente, vou tentar ao máximo aqui. Sempre lembrando, como a gente sempre fez toda a aula, né, que depois, no final da aula, eu vou escanear, eu vou tirar uma foto, né, PDF, né, das anotações e vou postar no Moodle, como a gente fez nas 2 primeiras aulas. Vamos lá. Bom, nós estamos estudando sistemas programáveis. O que são sistemas programáveis? São sistemas compostos basicamente de 2 sistemas. O hardware, que é a parte física, e o software que configura esse hardware. O nosso foco nesse momento é estudar o hardware. Né? Esse hardware de um sistema programável ele é composto necessariamente de 3 elementos. Tem um elemento, né, que vai executar as instruções, já que o programa é composto de uma sequência de instruções, né, que a gente chama de código de operação. Lá no laboratório a gente está estudando. Tá? Quem executa o código de operação é a unidade central do processamento, que é o nosso foco daqui a pouco. Então, vou chamar aqui, sigla em inglês, CPU. Tá? O código, assim como todas as variáveis, assim como dados de entrada, dados de saída, eles ficam armazenados na memória. Existe um segundo bloco no sistema programável chamado memória. Nós temos 2 tipos de memória. Tá? A memória ROM, tá? E a memória RAM. Memória não volátil, memória volátil. O que é o não volátil? Desenergizou, tirou energia, né? Tirou energia, tá? Ela corta, tá? Desculpa, ela permanece o dado armazenado. RAM, tirou energia, o dado é perdido. Tá? O que a gente guarda na ROM? A gente guarda na ROM um firmware é um software dedicado à nossa aplicação, tá? A gente guarda aqui na ROM. Tá? O que a gente guarda mais na ROM? Guarda BIOS, tá? Que é o sistema de inicialização de periférico no computador. E na RAM? Na RAM depende. Se for uma RAM de microcontrolador, normalmente eu vou guardar algumas variáveis. Se for uma RAM, por isso ela vai ser pequena. Se for uma RAM de um computador, um desktop, um laptop, aí essa RAM é grande, porque o sistema operacional e todas as aplicações são colocadas também na RAM. Tá? E o terceiro elemento no nosso sistema é o que a gente chama de periférico. São sistemas de entrada e saída. Né? Entrada e saída. Tá? Então, nós temos aqui um sistema, e o mundo externo, o usuário, ele está desse lado aqui. Quando a gente tem esses 3 elementos integrados, a gente tem o que a gente chama de microcontrolador, que é o objeto do nosso estudo. Né? A gente vai estudar microcontroladores aqui no curso. Então, aqui, daqui a pouco no laboratório, a gente vai começar a trabalhar com essa plaquinha. Não hoje, tá? Todos conhecem a plaquinha. Nela tem um microcontrolador. Ó. Esse microcontrolador tem uma CPU de 8 bits, memória flash ROM, memória RAM, tá? E periféricos de entrada e saída embarcados, tá? Nesse chip 74
é a Atmega 328, né? Que alguns de vocês conhecem. Bom, para interligar esses 3 elementos, nós temos 3 barramentos. Barramentos é toda a fiação, trilha de circuito impresso, toda a conexão física entre a pinagem da CPU, da memória, tá? E dos periféricos. Tá? E dos periféricos. Então, vou representar rapidamente esses 3 barramentos. O barramento de dados é o primeiro. Barramento de endereço é o segundo. Endereço. É a natureza do dado que ele carrega. E o barramento de controle é o terceiro. Barramento de dados. Entra e sai de todos os elementos. Então, eu tenho dado entrando e saindo da CPU, tenho dados entrando e saindo na memória, e tenho dados bidirecionais entrando e saindo da unidade central de processamento, do periférico. Tá? Controle. Endereço. Endereço, normalmente, ele sai da CPU, porque a CPU que gera endereço, ela é que controla toda a localização do sistema. Vamos lembrar que dado eu tenho código de operação e informações de entrada e saída. Tá? Determina a capacidade de processamento do sistema. 8, 16, 32, 64, 128 bits. Tá? Nós vamos estar trabalhando aqui com 8 bits, ó, D0 a D7. O código de operação circula aqui. Dado de entrada, dado de saída, circula aqui. Tá? Já o endereço que localiza o dado no sistema é sempre fornecido para a CPU. A CPU que controla qual é o bloco de memória que a gente vai acionar, qual é o endereço de memória que a gente vai acionar, e qual é o endereço de entrada e saída que a gente vai acionar. Por isso que o endereço entra, tá, na memória e também entra no periférico. Ele não é bidirecional, não é igual dado, ó. Tá? O nosso sistema de 8 bits, eu vou usar poucos sinais de endereço. Eu vou usar 16 sinais de endereço, de A0 até aqui. Sempre lembrando que a gente está falando de um microprocessador, né? CPU. Se eu estiver falando microcontrolador, tudo isso daqui está dentro do chip. Ó, tá? Então, aqui eu não tenho os barramentos expostos, tá? Nesse microcontrolador. E tenho os controles, o meu controle de entrada e saída também pode ser entrada e saída bidirecional. Então, os controles, tá, entram e saem de todos os... O que é controle? Controle, para mim, são sinais de leitura, sinal de escrita, sinal de chip select, sinal de clock, sinal de reset, etc, etc, etc. Tem vários tipos de sinal de alimentação, ECC, GND, etc. Tá? Aqui a gente tem, né, o universo aqui que a gente está trabalhando. Tá? Isso a gente estudou na aula passada, tá? E, inclusive, caiu na primeira atividade, né? Vocês responderam isso na primeira atividade, tiveram questões ligadas a esses 3 elementos. Não acredito que existam grandes dúvidas aqui, né? Apesar que hoje é raro você ter um curso que estuda esses 3 elementos detalhadamente. Porque hoje os cursos se concentram muito mais em você ter um microcontrolador, e nesse microcontrolador você só tem acesso à entrada e saída. Por isso que se você pegar a plaquinha do Arduino aqui, ó, tá? A plaquinha do Uno, você só vai ver aqui na pinagem dele ports de entrada e saída, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco não, nas próximas aulas. Ok? Então aqui a gente tem, né, esses 3 elementos. Qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo nesse momento é estudar a unidade central de processamento. Mais um detalhe aqui para a gente poder encerrar a revisão. Nós vimos também que esses barramentos eles podem ser seriais. O que a gente está vendo aqui, D0 a D7, A0 a 15, são barramentos paralelos. O barramento serial ele só vai usar, né, o serial só vai usar normalmente 2 padrões.
O serial vai ser I2C ou vai ser SPI. O SPI é o mais comum. O SPI são 3 sinais: dado de entrada, dado de saída, D-in, D-out e clock. O I2C, normalmente, é só um dado, que é bidirecional, e um clock. Tá? Então, nós temos esses elementos que foram estudados, inclusive vocês fizeram, né, a primeira atividade baseado nisso. Vou compartilhar com vocês de novo agora a apostila, só para a gente poder, lá na apostila, vai lá aqui. Vou abrir a apostila aqui para vocês. A apostila é o que está na primeira aula, tá? Vamos lá. Processadores. Semestre de 2021. Processadores, teoria. E aqui a gente tem a apostila. Compartilhar com vocês, não. Vocês estão vendo, não estão ainda compartilhando. Deixa eu ver aqui. Estão vendo a apostila nesse momento aí, ó. Tá? Ó, arquitetura de microprocessador, exatamente a posição do slide. Eu vou voltar um pouquinho, tá? Na apostila, nós estamos aqui na página 21 da apostila. Vou voltar aqui para o início, só para vocês, vou passar rapidinho a apostila, tá? Primeiro aqui eu lembro, ó, esse livro aqui é aquele livro daquele vídeo que eu estava falando aqui, o livro do Malvino, ok? Então, esse livro tem na biblioteca, vocês, aqueles que quiserem ter, assim, um livro que está fora de linha, mas muito, muito útil, um clássico praticamente, né? No stand virtual, nesses sites, né, que vendem livros usados, vocês vão conseguir encontrar alguns exemplares dele, tá? Os exemplares. Eu tenho aqui esse exemplar, é um livro muito interessante, estudei nele, né, na época que eu estudei, e realmente ele é bem legal, tá? Se a pessoa quiser um aprofundamento maior. Aqui, hardware e software, que a gente acabou de ver, tá? Exatamente as 3 figuras aqui, ó, que vocês estão vendo, que eu representei aqui, ó. Tá? 3 figuras, aqui só está representado de uma forma mais bonitinha. Tá? Explico a função de cada elemento, unidade central de processamento, alguns microcontroladores, tanto de 8 bits como até 32 bits, memória volátil, não volátil, explico lá a questão de, né, o que tem em cada memória, né, periféricos de entrada e saída, aqui o estudo dos barramento de dado, explico direitinho, barramento de endereço, e barramento de controle. E aqui eu dou um exemplo, né? Quando você tem uma CPU, peguei um exemplo de um Z80, é uma CPU da década de 70 do século passado, de 8 bits, parecido com o 8051 que a gente está estudando, tá? No laboratório. Observe que a via de dados de 8 bits, via de endereço de 16 bits, os sinais de controle desse lado. Então, sempre, tá? No sistema programável, você vai ver um chip com esses 3 elementos, tá? Da mesma forma, a memória. Ó. Aqui você tem a memória EPROM, que é um tipo de memória ROM, memória não volátil, e memória RAM. Antigamente a gente estudava essas memórias, né? Estudava aqui toda a pinagem, a gente fazia projeto. Hoje não tem mais sentido, porque tudo isso daqui hoje está dentro do microcontrolador. Tá? Então, por exemplo, dentro do Atmega 328, tem uma memória de 32K. Exatamente essa memória aqui, que vocês estão vendo, ó. Tá? Só que ela já está aqui dentro, pronta. Não preciso projetar, não preciso ligar pino, não preciso fazer nada. Só preciso entender o conceito dela. A RAM é a mesma coisa. Ó. Tem RAM de 32 bits. A gente estudava, né, que uma RAM 32 bits, você tem uma RAM, uma EPROM de 32 bits, você tem 15 sinais de endereço, porque 2 elevado a 15 dá 32K. Então, a gente tinha aí um estudo bem mais raiz, né, bem mais
tinha que fazer um esquema, né, esquemático. Hoje em dia não tem mais sentido, hoje você tem um microcontrolador pronto. Tá? É capaz de periférico, ó, via de dados, via de endereço, mesma coisa, controle. Quando a gente junta esses três elementos aqui, ó, CPU, memórias e periférico, você tem esse sistema aqui, ó. CPU, memória, periférico. A única coisa que você está vendo aqui a mais, tá? Você está vendo a mais aqui nessa representação, tá? É que você está vendo a pinagem completa. Tá? Vendo a pinagem completa. Nosso objetivo não é fazer o projeto disso, não é interligar isso. Antigamente que eu estou falando há 25 anos atrás, 30 anos atrás, tá? Quando eu estudei no Mackenzie, né? Quando eu estudei na escola de engenharia, né? Me formei, a gente estudava isso daqui. Né? As primeiras aulas de microprocessador que eu dei no Mackenzie foram todas baseadas nesses chips. A gente fazia projeto disso. Hoje o nosso projeto é feito com microcontrolador. E o nosso objetivo aqui não é ficar esmiuçando o microcontrolador, como a gente fazia antigamente. É aplicar isso daqui em projetos de internet das coisas. Então, a gente está estudando tudo isso para a gente entender o que é um sistema embarcado hoje em dia. Lá no primeiro dia de aula, a gente colocou isso como objetivo. Barramentos seriais, ó, SPI, lembra que eu falei de 3 barramentos? Ó, barramento de saída, barramento de entrada e clock. Aí, ó, os 3 barramentos aqui. E aqui o barramento SPI, que é só dado e clock. Tanto o barramento serial SPI como o I2C, normalmente estão disponíveis também nos microcontroladores. Quando estudar aqui esse microcontrolador, vocês vão ver que tem 3 pinos aqui SPI nesse microcontrolador. Aqui a parte de software, que vocês estão vendo no laboratório. E aqui a primeira lista de exercícios que vocês já resolveram. Né? Então, vocês fizeram essa lista aqui, né? A maior parte de vocês fez legal. Tá? Eu já falei com vocês que não é problema de... Né? O nosso objetivo aqui não é evitar o compartilhamento, né? Pelo contrário, eu sempre incentivo o compartilhamento das informações, mas façam um trabalho próprio, façam um trabalho autoral, façam um trabalho refletido. Tá? Sei lá, e fazer junto com seus colegas, às vezes até alguém que conhece melhor você, melhor, você vai aprender mais, mas não deixe de fazer. Tá? Não deixe de fazer. Quando eu falo fazer, não é só passar limpo, é entender o que está acontecendo, colocar nas suas próprias palavras o que está acontecendo. A questão da ENAD, que também a gente comentou. Tá? Essa questão aqui eu pedi para vocês detalharem. E tem mais algumas questões da ENAD aqui, né, que se vocês quiserem aí. E aí a gente chega, tá, no nosso objetivo na aula de hoje. Que eu acredito que a gente já tenha começado na aula passada, tá? E eu vou dar uma acelerada aqui, tá? Para a gente chegar aqui no objetivo da nossa aula de hoje. Tá? Bom, na aula passada, há 15 dias atrás, tá? Eu detalhei, né, os blocos dessa CPU, que vocês estão vendo aí na tela. Blocos esses compõem de 3 elementos essenciais. O decodificador, a unidade lógica aritmética, pula, e registradores. Na aula passada, a gente estudou com ênfase esses 3 elementos, tá? E procuramos entender por que eu precisaria de uma unidade lógica aritmética, por que eu precisaria de um decodificador de instruções, por que eu precisaria de registradores. Tá? Começamos pelo decodificador de instruções. O decodificador de instruções recebe a instrução, e tem uma figura legal aqui, aqui os 2 vídeos aqui que eu estava falando lá, que eu estou pedindo aqui, ó, tá? do BinIter. Tá? Ele monta todo esse sistema aqui, ó, através de lógicas discretas, tá? Que eu vou detalhar de novo aqui também, que eu falei na aula passada. Olha lá, os 2 vídeos mostrando isso daí. Primeiro, decodificador de instruções. Ó, então, são 3 elementos aqui. Ó. Decodificador de instruções, unidade lógica aritmética e registradores. Ó, os 3 elementos que eu coloquei aqui. Bom, o coração do sistema é o decodificador de instruções. O que é o decodificador de instruções? Ele recebe, né, o decodificador de instruções, ele recebe o código de operação na entrada, via barramento de dados, código de instrução,
e executa esse código. O que é executar esse código? É gerar sinais de controle e temporização que vão implementar a função. Então, o decodificador, como qualquer decodificador, é uma grande tabela da verdade. A gente viu isso na aula passada. Que tabela da verdade é essa? Aqui eu detalho isso. Vocês estão vendo aí. Decodificador de instruções. Imagina lá que na memória tenha duas instruções. Uma instrução chamada E8, código de operação E8, lembrando que é hexadecimal, né? Então, a E8 está aqui embaixo. 1110 e 10008. E8. E o outro é o código F9, 1001, que é outro move, né? São dois moves. O primeiro move, eu pego o valor do R0, no registrador do sistema, e carrego no acumulador. E o segundo, eu pego o valor do acumulador e jogo no R1. Ou seja, estou jogando o dado de R0 no R1. Não teria uma instrução chamada move R1 R0? Não tem. Tá? A gente precisa sempre usar o acumulador. Por isso que esse registrador que está aqui em cima, tá? Chamado acumulador, é tão importante para nós. Tá? Porque a maior parte das instruções passa, carrega, utiliza esse acumulador de alguma forma. Inclusive a unidade lógica aritmética para fazer conta. Tá? Bom, essas duas instruções que estão na memória, elas entram dentro do sistema, entram no decodificador, a representação das duas aqui, E8 e depois F9, e são executadas, elas são detalhadas. O que é move AR0? Primeira instrução aqui. O que é um move AR0? Eu pego o valor do R0, leio o valor do R0 e jogo no acumulador. Tá? Então, vou colocar aqui no cantinho, aqui, move a R0. O que eu estou fazendo? Pegando o valor do R0 e copiando esse valor para o A. Vou chamar de AC acumulador. Estou copiando esse valor para o A. Ou seja, eu estou lendo, tá? Read o R0, estou escrevendo write o acumulador. Lembrando que se eu estou escrevendo, eu não estou lendo, se eu não estou lendo, estou escrevendo. Por isso que os seus sinais são complementares. Nos dois casos, o chip select, ou seja, a seleção do registrador, que é feito, né? Vamos lembrar sempre que o registrador são LETs, né? Tá? Então, o chip select vai estar sendo controlado, sendo acionado aí no sistema. Tá? Então, é isso que acontece. E por isso que, observem aqui na figura, que a gente viu na aula passada, inclusive na segunda lista de exercício tem uma tabela parecida com essa, tá? Que eu coloco como sinal de saída o sinal de controle. Leitura, escrita, chip select. Leitura, escrita, chip select. A, R0, 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 R1, R1, R1. Então, dependendo de, por exemplo, a instrução move R0, coloquei 0 na seleção do acumulador, coloquei 0 na seleção do R0, 0 é o nível ativo dela, tá? E no caso do R0, eu li o R0, e no caso do acumulador, eu escrevi no acumulador. Ó. A próxima instrução, move R1, é o contrário. Eu leio o acumulador, tá? A segunda instrução, eu leio o acumulador e escrevo o dado em R1. Eu leio o acumulador e escrevo no R1. Por isso que vocês veem aqui nos sinais de controle da segunda instrução, o acumulador também é selecionado, só que agora ele está sendo lido, não está sendo escrito, como na instrução anterior. Tá? O R0 não é ativado, eu não mexo com o R0, tudo nível alto, então não estou selecionando o R0. E o R1, sim, seleciono e escrevo no R1. Então, isso vai acontecer para todas as instruções. Peguei aqui 9 sinais de controle, eu só peguei 3 registradores, acumulador, R1 e R0. Tá? Mas todos os registradores do sistema, que são vários e vários, alguns microcontroladores têm centenas, dezenas de registradores, todos eles têm esses sinais de controle. E todos eles são controlados pela instrução. Então, quando eu tenho
Uma tabela da verdade. Dados de entrada conhecidos. São 256 linhas aqui, ó. De 00 até FF. Primeira instrução NOP, a última instrução não lembro qual que é. Mas se vocês olharem a tabela do laboratório, vão poder encontrar. Tá? E para cada instrução dessa, eu tenho sinais de controle de temporização sendo ativados. Se eu tenho entrada e eu tenho saída, eu tenho, através de mapa de Carnot, tá? Mapa de Carnot, o circuito lógico. Então, é por isso que a gente chega no decodificador. Ok? Então, o que é o decodificador de instruções? É o bloco que vai caracterizar as instruções do sistema. Lembrando que famílias de microcontroladores da mesma família têm o mesmo decodificador. Por isso que qualquer 8051, qualquer chip compatível do 8051 vai fazer sempre a mesma coisa com aquele código. Pegando aqui o nosso Atmega, ó, qualquer chip Atmega vai entender o código de operação da mesma forma. Tá? Da mesma forma. Então, é importante lembrar desse conceito também de família. Ok? Aqui, ó. E aí eu explico direitinho aqui. Lá na lista de... Agora vamos pegar a lista de exercício. Segunda lista de exercício. Segunda lista de exercício, ela está aqui na página... Ó, está na página 40. Ó, 40, vocês estão vendo aí, ó. Tá? Aqui, ó. Na página 40, eu tenho a questão 4, que é exatamente isso que a gente acabou de fazer. Ó. Fazer uma tabela de controle, considerando o sinal de read, write, select, leitura, escrita e seleção, da instrução move AR3 e move R3A, ou seja, uma instrução contrária da outra. O move R3A, eu leio R3 e escrevo no acumulador. O move R3A, eu leio o acumulador e escrevo no R3. Então, uma instrução é complementar à outra. Aí eu estou pedindo para vocês levantarem, né, nessa instrução aqueles sinais. Observe que são só 2 registradores. A e R3. Tá? Na tabela que nós vimos aqui, ó, eram 3 registradores. Ó. 3 registradores. Vou voltar lá onde eu estava. Esse exemplo que a gente fez aqui, ó, 3 registradores. Tá? R0, R1 e acumulador. Por isso que a gente tem uma tabela mais comprida aqui, ó. Tá? Mas aquilo que eu pedi ali, tá? São só 2 registradores, tá? O acumulador é o R0, o R3, né? O acumulador é R3 e R3 é acumulador. Tá? Para fazer, tá? Esse levantamento. Então, é uma tabela desafiadora, mas é importante fazer pelo menos uma para vocês trabalharem. Vamos lá, para voltar para a página 40, só para... Bom, essas 2 questões aqui envolvem registradores. Tá? Então, vou voltar para onde a gente estava. Ó. Unidade lógica aritmética. Tá? Unidade lógica aritmética, ULA. Faz as operações de soma, principalmente de soma, tá? De multiplicação e divisão. Vamos lembrar que para mim fazer uma soma, tá? A mais B, vou colocar esse resultado no A, tá? Para fazer uma soma, tá? Uma soma binária, eu vou usar, tá? A OU exclusivo. A porta OU exclusivo para fazer essa operação. Por isso que a porta exclusiva é tão importante. Tá? Porta OU exclusivo. Porta OU exclusivo. Tá? Vamos lembrar do exclusivo, né? O exclusivo é aquela porta. Tá? AB. A saída X é A mais B. Tá? Ela é uma porta somadora. Né? Vocês viram lá em sistemas digitais. Aqui, eu estou representando aqui na página 23 isso daqui. Tá? Registradores, vimos lá o acumulador e o flag. Né? Flag, ó, tá? Aqui na ULA tem 2 registradores, acumulador e flag, né, que estão representados aqui, ó. Tá? Mas normalmente eles são
representado didaticamente perto da unidade lógica aritmética, como a gente fez aqui, ó. Flag e acumulador. Aí tiro ele daqui, ó, dos registradores e coloco aqui na unidade lógica aritmética. Tá? Bom, o acumulador ele guarda o resultado da operação. Então, quando eu faço uma soma, tá, o resultado da soma vai para o acumulador. Tá? Serve aqui. Tá? Mas dependendo do sistema, tá, eu talvez tenha que fazer uma subtração. Para fazer uma subtração, A menos B, eu vou inverter o B e somar 1. Uma lei muito importante, a primeira lei booleana, tá? Que eu implementei uma subtração a partir de uma soma. Se eu tenho subtração e soma, eu tenho a multiplicação e tenho a divisão. Se eu tenho as 4 operações aritméticas, eu tenho qualquer função complexa. Tá? Então, essa é a lógica do sistema. Flag, ele sinaliza o conteúdo do acumulador. Tá? Então, o dado, quando vai lá para o acumulador, ó, tá? Que é um periférico, tá? Ele sinaliza isso através dos bits, principalmente aqui, flag. O flag do 851 ele tem 5 bits. Um bit de sinal, um bit de 0, são 5 bits, então algumas posições não são preenchidas. O bit de carry, o bit de paridade e o bit carry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o bit carry. Tá? Então é isso, né? Acho que tá... Aqui, ó, exatamente. Ó, acabei de representar aqui na apostila, página 24. Né? Página 24. Eu acho que na semana passada a gente fez esse exemplo aqui, ó. Tá? Somamos A com B e o resultado para o acumulador. Lá na lista de exercício, na página 40, vocês têm mais 2 ou 3 exercícios, ó. Exercício 2, estou somando acumulador, tá? Com o número 9D aqui, ó. O acumulador está com CA. Estou somando, na verdade, eu estou fazendo uma soma de CA com 9D. Estou tomando uma decisão. Se o bit Z for 1, eu salto. Se o bit B for 0, eu não salto. Vou resolver essa questão para vocês aqui, ó, questão 2. Questão 2, tá? Da segunda lista de exercício. Eu não sei se eu já resolvi ele faz 3 semanas. Eu não tenho anotado o que eu fiz, mas se fiz, vamos fazer de novo. Tá? No exercício 2, tá? Você está somando o código, o mnemônico CA, o número CA, vamos lembrar que o número CA é um número hexadecimal, o número 9D. Se eu converter isso para binário para fazer uma conta melhor, C vai ser 1010, A 10, desculpa, 0101. Aqui você tem C. C não é assim, né? Desculpe. No final do dia a gente vai ficar cansado. C 1100, A 1010. Tá? Então, o acumulador foi carregado com esse número aqui, esse byte. Ele vai somar com 9D. A 9D é 9, é 1, 0, 0, 1. Isso é 9. Tá? Sempre lembrando que está em binário. E o D, 1, 1, 0, 1. Tá? Então, estou fazendo essa soma aqui, ó. Professor, você pode botar a folha um pouco mais para a direita? Sim, sim. Obrigado. Muito obrigado. Deixa eu tirar o compartilhamento. Fica melhor aí o Thiago, o Michael, que me falaram aí. Vou interromper aqui, que fica melhor aí para vocês enxergarem. Então, lá, segunda questão. Eu estou somando CA com 9D. CA
A, 9, D. Vamos somar. 0 com 1, 1 com 0, 1, 1 com 1, 1 e vai 1, 1 com 1 com 1, 1 e vai 1. Esse vai 1 que está aqui, ó, é o que a gente chama de auxiliar carry. Por quê? Porque ele veio do primeiro nível para o segundo nível. Vamos lá. 1, 0, 1, 0. Vai 1. 1, 0, 0, 1. Não vai nada. 1 com 0, 1. Não vai nada. 1 com 1, 0. E aí eu tenho o carry importante, que é o carry, né, de estouro. E lá no acumulador eu fiquei com 5. 5 não, 6, né? 6. 6. E esse número é 7. Então, o número 67, 67, ficou lá no acumulador. Tá? O carry foi ativado, o auxiliar carry foi ativado, o bit Z está a 0, porque não deu 0 na operação. Tá? Então, ele vai para 0. O carry principal vai para 1, o auxiliar carry vai para 1. Bit de sinal. Sinal, oitavo bit do acumulador. Está zerado. E paridade, conta o número de 1s do acumulador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é par. 6 é par. Se 6 é par, a paridade vai para 0. Já que ele vai para 1, paridade ímpar. 1, 1, 1, 1, 1, 1. São 6 números 1s. Tá? 6 números 1s. Tá? 6 é par. Se par, vou colocar a paridade em nível baixo. Ok? Então, o segundo exercício aí, a segunda lista de exercício. Eu acho que aqui na lista, eu ainda faço uma pergunta. Deixa eu voltar a compartilhar aqui a apostila. Aqui, ó. Segunda questão aqui, ó. Primeira questão é bem simples, né? Função do acumulador e flag na CPU. Né? Acumulador. Essa figura, ela está aqui na apostila. Bastante coisa aqui, ó. Aí, ó, acumulador e flag, ó. Pegando a figura aqui mais oficial, que é acumulador e flag. Qual a função do acumulador? Guarda o resultado de uma operação lógica aritmética. Qual a posição do flag? Qual é a função do flag? Sinalizar essa condição. Quais são as sinalizações principais? Se deu 0 ou não, se estourou ou não. O estouro é feito através do carry. Tá? O sinal, paridade, tá? E o auxiliar carry, que é o que eles chamam de vai 1 decimal. Tá? Então, é dessa forma que a gente tem aí. Tá? A questão 2 aqui, estou pedindo para você, né? Então, já está aqui, ó. O acumulador está com 67. 67, vai para o acumulador. E o flag tem lá como estrutura sinal, 0, auxiliar carry, espaço, paridade. Professor, não está dando para ver sua folha. Ah, desculpa. Tá? Aqui é o flag, tá? E aí o bit carry principal. Ó. Essa estrutura está aqui na apostila, tá? Ó. Tá aqui na apostila. Ó. Está indo e voltando, mas ela está aqui na apostila, na página. Aqui, ó. Página 24, ó. Tá? Página 24. Tá? Então, o acumulador está aqui, 67. O flag nós vimos aqui, ó. Né, o bit Z, 0.
o bit sinal 0, paridade 0, carry 1 e auxiliar carry 1. Então, aí você só preenche isso daqui. Haverá salto no programa? O salto acontece se o Z for 1. No nosso caso, o Z é 0. O Z é 0. O Z é 0. Então, ele não salta. A segunda questão não salta. Terceira, você vai fazer essa conta aqui, ó. 7A mais 5, 3. Você vai lembrando que tem hexa. 7 é 1, 0, 1, 1. A é 1, 0, 1, 0. Você vai somar com B. 0, 1, 0, 1. Tá? E com 3. 0, 0, 1. Tá? Então, você faz essa soma. Tá? E aí você vai também verificar se o carry, no caso, está zerado. Ó. Se o carry estiver zerado, ele vai saltar. Vou pular todo o flag aí. Tá? É uma questão simples também. Questão 4, já discutiu ela aqui. Ciclo de máquina e ciclo de instrução já é o próximo tópico aí que a gente vai estar trabalhando. Vamos voltar lá para onde a gente estava. Fizemos isso daqui. Na aula passada, a gente encerrou a aula falando do PC e do SP. PC e SP. PC e SP são dois registradores que estão na ULA aqui, ó. Tá? São dois registradores que estão na ULA. O que faz o PC e o SP? Vou colocar aqui, ó. Vou virar. Tá? Vou colocar aqui, de novo, a unidade lógica aritmética. ULA. O acumulador. O flag, eu vou colocar os bits do flag aqui, ó. Flag. S, Z, paridade, e o carry principal. Faltando um aqui, né? Sinal, 1, 2, 3, 4. Faltando um aqui, que é o bit. O auxiliar carry, professor. Auxiliar carry, obrigado. Obrigado, auxiliar carry, que é o bit que está aqui, na verdade. Eu pus paridade aqui, mas aqui é auxiliar carry. Deixa eu colocar para embaixo aqui direitinho. Sinal, 0, auxiliar carry, paridade e o carry principal. Esses são os bits do flag. Tá? Aí você tem o acumulador, unidade lógica aritmética e os bits do flag. Tá? Por que é importante a gente saber como calcula o flag? Não é que a gente vai ficar calculando. É importante para a gente saber que eu vou ter instruções de salto baseado nesses bits. Tá? Por isso que a ULA é que está controlando, né, impondo esses valores. E a próxima instrução, normalmente, vai ser uma instrução que vai estar trabalhando com um desses bits. Tá? Por isso que a gente tem aqui, tá, o sistema. Bom, eu tenho aqui o decodificador. E tenho os registradores. Tá? Aqui os registradores, eu tenho os registradores que vão de R0 até R7. São 8 registradores, mas na verdade são 4 bancos de 8 registradores, são um total de 32 registradores. Então, isso aqui é 4 vezes. Tá? E tenho 2 registradores especiais, PC e SP. Tá? Que eu estou mostrando aqui na apostila para vocês aqui nesse momento, ó, PC e SP. Bom, no laboratório vai ficar bem claro isso, tá? Não na aula de hoje, na aula que vem. Na aula de hoje a gente só vai estudar a ferramenta. Na aula que vem a gente vai já rodar um programa. E aí vocês vão ver que o PC, tá? O contador de programa, o nome do PC é contador de programa em português, PC é Program Counter, né? Em inglês, a sigla sempre em inglês. Ele aponta o endereço da próxima instrução. Tá? Então, como as nossas instruções são sequenciais, uma atrás da outra, vai começar o endereço 0, depois vai para 1, vai para 2, etc. Aí vai para o endereço 1000, 1001, 1002, e aí sucessivamente. Então, vai uma instrução atrás da outra.
Normalmente, o PC vai ser sempre incrementado. Vou pegar o PC anterior e sempre vou somar de 1, de 2, de 3, etc. Então, o programa é sempre, por isso que o programa é sequencial. Só que tem algumas instruções, vou colocar uma instrução aqui, ó, nessa posição. Vamos supor que nessa posição tem um jump. Um jump que salta para a posição 2000. Tá? Então, ao invés dele vir para essa próxima instrução, ele vai saltar para a posição 2000. Ele vai começar a executar o programa a partir da posição 2000. Como é que ele faz isso? Carregando o PC com 2000. Então, se o PC não for incrementado, sempre incrementado, é porque ele foi feito um salto no programa. Tá? Esse salto é feito normalmente com a instrução salto. Em C pode ser uma instrução chamada goTo. Tá? Então, o PC ele é muito importante porque o PC aponta, né, esse registrador PC aqui, ó, ele aponta o fluxo do programa, ele aponta para onde vai o programa. E quem vai determinar onde vai o programa são os códigos do sistema. Tá? O jump é um exemplo, né, de uma instrução de salto. Mas não é o melhor exemplo. O melhor exemplo de uma instrução não é o jump. O jump, aliás, no assembly ele é bastante usado. Tá? Bastante usado. Mas na linguagem C, você raramente vê um goTo na linguagem C. goTo seria o equivalente do jump. Você não vai ver um goTo. Você vai ver uma instrução chamada call. Então, qual a diferença do jump 2000 para o call 2000? Vou mostrar essa diferença aqui para vocês. Vou tirar o compartilhamento, ficar a tela cheia. Agora vocês estão vendo a tela cheia aqui, ó. Então, estou fazendo aqui, ó, uma sequência de programa que eu encontrei um jump. Quando eu encontrei esse jump, o PC foi carregado com 2000. Então, o programa vai lá e saltou. Ele volta para cá? Não, a não ser que eu tenha um outro jump aqui. Se eu tiver um jump 1000, por exemplo, aqui, ó, aí ele volta para cá. Observe que o jump ele se estrutura o programa, né? Você estava vindo uma sequência, de repente ele te joga para outro, sem a garantia de retornar. Sem a garantia de retornar. Essa é a diferença do jump para o call. O call ele vai para a posição 2000. Vamos supor que a posição 2000 seja essa daqui, ó. E vai para essa posição 2000. Tá? E ele vai executando a instrução a partir da posição 2000. Até que ele encontra uma instrução chamada RET. Ou seja, quando eu chamo uma instrução com call, eu sempre vou ter um RET no programa. O que faz o RET? Volta para o endereço que estava a instrução call. Ou seja, meu programa, ao invés de ficar fazendo salto, como a gente fez aqui no jump, ó, eu vou fazer um call. E o call ele faz essa estrutura aqui, ó. Call 2000. Salta. Executa várias instruções até encontrar o RET. Quando encontrar o RET, eu volto e o programa continua ali. Essa estrutura chama-se subrotina. E é uma instrução essencial em programação. Na linguagem C, você encontra muito essa estrutura, tá, nos ifs. Principalmente se você, ó, isso daqui é igual a isso daqui, ó. If, vamos colocar aqui uma condição qualquer. If A igual a B, then, ele executa uma sequência de instruções. Caso contrário, else, sempre abrindo colchetes e fechando colchetes. Abre o colchetes no else, fecha colchetes embaixo. Ou seja, fechar os colchetes na instrução if é retornar ao ponto de chamada. Por que a gente consegue fazer isso? Por que eu consigo implementar a instrução call? Porque eu consigo salvar esse endereço que está aqui, ó. Eu salvo o endereço de retorno. Eu salvo o endereço de retorno. Isso lá no laboratório fica bem claro. Quando a gente fizer um call, tá? A gente vai salvar esse endereço e depois eu vou retornar. Bom, por que eu estou explicando tudo isso? Para explicar o conceito de subrotina.
O que é uma subrotina? Um pedaço do programa que eu posso repetir quantas vezes eu quiser, que eu chamo, né? Eu vou ter um nome aqui, ó, um nome X, eu chamo call X, né? Ele executa e quando ele retorna, tá? Ele retorna ao ponto de chamada. Então, um programa com subrotina vai ficar sempre estruturado. É o programa da linguagem C. Você pode ter um if dentro de um if dentro de um if. Só que você não pode abrir um colchetes para fazer uma condição do if e não fechar o colchetes. Fechar o colchetes significa fechar aquela função. Por isso que até os ifs são programados, eles são escritos, tá? Com espaçamentos, com tabs, né? Para você ter a noção exata da estrutura do seu programa. Tá? Que é composto, né, de uma sequência de subrotinas. Ó. Quem viabiliza a subrotina? Uma instrução chamada, um registrador chamado SP. Ó. Esse SP que está aqui. Ó. SP é stack pointer, ponteiro de pilha. O que é o stack? A pilha, né? O stack. O que é o stack? O stack ele é o local da memória que guarda o retorno da subrotina. Então, a subrotina só é viabilizada porque eu tenho instrução call. A instrução call se preocupa em salvar o endereço de retorno para que ele possa retornar ao ponto de chamada. Lá no if, né, vocês estão trabalhando com linguagem C há muito tempo. Vocês vão fazendo isso sem perceber. No Assembler, não. No Assembler, você tem que montar tudo isso, tem que indicar para ele as coisas. Bom, pode parecer complicado, tá? Mas o pessoal que tem uma boa noção de programação já deve ter ligado aqui as coisas. Na apostila, eu explico isso de uma forma... Não só a apostila, você tem na internet vários né, programas. Deixa eu compartilhar com vocês de novo a tela. Aqui da apostila. Acho que é essa daqui. Aqui, tá? Estou explicando direitinho aqui. Ó, contador de programa. Registrador armazenador do endereço da próxima instrução. Determina o fluxo do programa. Quando o programa altera o valor do PC, vai fazer um desvio no programa. Necessariamente desvia o programa. Faz um salto. Tá? Mas é um salto sem retorno. Não tenho garantia do retorno. Já a pilha, o stack pointer, que guarda, né, o SP, ele indica um endereço de uma área de memória chamada pilha, e ali eu vou ter os endereços de retorno guardados. Ó, armazenador do endereço da pilha do sistema. Aqui, ó, aqui dá para ver bem direitinho o que está acontecendo. Aqui, ó. Exemplo, ó, cal 4000. Ele vai carregar o PC com 4000, mas vai salvar o endereço seguinte, que é 2003, ó, lá na pilha. Ó, 2003, está lá na pilha. Por que ele é nesse endereço FFFE? Porque o programa, o stack pointer, foi inicializado com FFFF. Está apontado para cá. Só que ele sempre pega a posição anterior. SP-1, SP-2. Por que é importante guardar o endereço 2003? Porque é o endereço de retorno. A instrução RET, RET, vai retornar. Aqui, ó, bem explicadinho aqui. Ó. Aqui eu tenho um link do YouTube, que está em inglês também, que explica direitinho o conceito de subrotina. Aqui, ó. Vai explicando direitinho aqui, tá? Tem inglês, mas ativa lá a legenda e não vai ter dificuldade. Tá? Mas ele está ilustrando exatamente isso que eu acabei de falar aqui, ó. Tá? Importante conhecer isso, tá? Aqui, ó, outro exemplo, né, de um outro código no YouTube. Tá? Aqui eu estou usando uma instrução um pouquinho diferente, mas se usa o call também, né? Aqui eu carrego o SP com 2400. Tá? Então, lá é 2400. Tá? Vou chamar a posição 2070, então ele salta para a posição 2070. Só que lá na posição 2401, 2402, etc., ele vai guardar o endereço de retorno, que é o 2041 aqui. Ó. Tá? Então, guarda, observe aqui. Ó. Ele vem aqui, em 2042 ele encontrou uma instrução call, saltou, né? Saltou para a posição 2070, que é da subrotina, mas salvou o 2043 na pilha.
Quando ele retorna, observe a instrução de retorno, ele volta ao ponto a instrução seguinte ao ponto de chamada. Aqui, ó. Explica direitinho aqui, ó. Essa explicação ó, esse programinha aqui, ele explica direitinho aqui, ó, o programa principal, call, 2400. Então, tem uns programinhas lá no YouTube que o pessoal faz questão lá de compartilhar, né? A internet nesse aspecto é fantástica, né? É fantástico para vocês entenderem. Tá? Bom, coloco isso na apostila, é importante vocês conhecerem aqui, tá? Esse conceito aqui, então, do SP e do PC. Vou voltar à estrutura só aqui da minha CPU, tá? Só para a gente poder passar limpo, ó. Voltei aqui, ó, para a gente passar limpo. Vou até voltar aqui, ó. Eu vou voltar nos slides. Deixa eu compartilhar os slides com você aqui. Só para a gente poder acelerar um pouquinho mais aqui. Tá? Então, a mesma figura. Tá? Então, para a gente partir para o próximo ponto, vou explicar de novo cada uma dessas funções. Ó. Decodificador de instruções. Recebe o código de operação, entende esse código e gera sinais de leitura, escrita, chip select, controle e temporização. Normalmente, esses sinais, mais cedo ou mais tarde, vão afetar a ULA. Quando afetar a ULA, você vai fazer soma, vai fazer subtração, lembrando que a subtração é uma soma invertida, né? A menos B é A mais B invertido mais 1. Tá? O acumulador vai guardar o resultado dessa conta e o flag vai sinalizar esse resultado através dos bits 0, dos bits carry, Z e carry, principalmente. Agora, além desses, o 8051 tem também o bit paridade, o bit auxiliar carry e o bit de sinal. Mas quais são os importantes? Eu vou cobrar de vocês, tá? Principalmente o bit Z de 0 e o bit carry, de vai 1 de estouro. Por que são os bits mais importantes? Porque esses bits, tá, indicam as condições de igualdade e desigualdade. Tá? Isso é muito importante, igualdade e desigualdade. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho o valor em A, tem um valor no acumulador, tem um valor em R0. Tá? Eu quero saber se A é igual a R0. Qual é a operação que eu tenho que fazer, tá, para saber se A é igual a R0? Se eu subtrair A de R0, como a gente viu na aula passada, e essa conta der o bit Z1, ou seja, o acumulador ficou zerado, significa igualdade. Ou seja, se eu tenho um valor em A e esse valor é igual a R0, quando eu subtraio os dois dá zero. Por isso que o bit Z em 1 indica igualdade. Por outro lado, se ele tiver em 0, né, indica desigualdade. E da mesma forma, o auxiliar carry, no carry principal, indica maior ou menor. Então, se eu analisar o bit Z e o carry, eu tenho as três condições. É igual, é diferente, é maior ou é menor. Por isso que eu tenho instruções, tá, que verificam se é da igualdade, verificam se é maior ou menor. Que são as condições do if, né? Lembra lá? Ó? If A maior que B, liga o ventilador. If A menor que B, desliga o ventilador. Então, essas condições de igualdade e desigualdade que são o meu if, né? O if que vocês conhecem, ó, essa instrução aqui, ó, que a gente está fazendo aqui, ó, é isso daqui, ó. A comparado com R0. Se for igual, você vem para cá. Se for diferente, você vem para cá. E depois o programa continua. Isso é a condição normal que você tem. Essa operação de comparação aqui, ó, A comparado com R0, é uma subtração. Lá no C, você não precisa ficar se preocupando com bit 0, auxiliar carry, não precisa flag, né? Então, na linguagem C,
O hardware ele fica abstraído. Você não precisa ficar se preocupando com o hardware. Quem programa em Java, quem programa em C, não sabe nem qual é o microcontrolador, o microprocessador que está lá embaixo. Né? Então, isso é importante. Tá? Bom, vou voltar aqui para a apostila. Tá? Então, aqui, ó, todos esses elementos que a gente acabou de estudar são essenciais para você entender a função da unidade central de processamento. Tá aqui, decodifica o código de operação, gera sinais de leitura, escrita, seleção, clock, temporização de uma maneira geral. Algumas dessas instruções vão mexer com a unidade lógica aritmética, porque vão ser instruções de comparação, instruções de subtração, instruções de soma. Tá? Quando eu mexer na ULA, o resultado da ULA vai para o acumulador e a sinalização, zero, carry, carry principal, auxiliar carry, etc., vai para o flag. E eu tenho instruções que vão saltar ou não baseado nessa condição. O PC indica o fluxo do programa e o SP guarda o endereço de retorno da subrotina. Todos esses elementos estão presentes desde o primeiro microprocessador até o atual. Tá? Não sei se vocês se lembram, né? A gente já fez essa linha de tempo, né? Ó, 1970. Você encontra bastante na internet. Microcontrolador, microprocessador, 4004. Microprocessador de 4 bits. 2 anos depois, 8008. Dobrou o tamanho do barramento. 5 anos depois, 8035. Aula que vem a gente vai usar 8035 como estudo de caso. O Z80 que eu estava mostrando ali é irmão do 8035. 1978, 88. Primeiro microcontrolador de 16 bits. Equipou o PCXT. O PCXT, um computador. E aí ele foi dobrando, né, o barramento. Tá? Aqui eu não vou colocar a sequência, mas olha, foi 80.286, 80.386. Aqui foi importante porque é o primeiro processador de 32 bits. Windows surgiu aqui. 80.486. E 80.586 é o primeiro Pentium. Pentium, você tem o Pentium 1. Hoje já tem o Pentium 5. Hoje já tem 2 núcleos, etc. Desde o primeiro processador 4004 até o atual, ele seguiu isso que vocês estão vendo aí na tela nesse momento. Todos eles têm unidade lógica aritmética, todos eles têm codificador de instruções, todos eles têm registradores de uso geral. Tá? Então, é importante conhecer essa série, essa história, tá? E entender como tudo isso foi implementado. Sempre lembrando, tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, tá? É composto de transistores, de porta lógica, porta ou exclusivo, porta inversão, porta no, tá? Porta end, etc. Um punhado de portas lógicas forma os blocos lógicos combinacionais, decodificador de instruções, registradores de deslocamento, flip-flops, etc. O conjunto disso forma uma unidade central de processamento, forma uma memória, forma periférico. E aí você chega no microcontrolador. Você chega no nosso amigo aqui. Observe que tudo que você tem aqui são portas lógicas. E portas lógicas são compostas de transistores. Tá? Transistores. Não pode perder essa noção. Só que no microcontrolador como esse eu tenho dezenas de milhares de transistores, formando portas lógicas, circuitos combinacionais e circuitos sequenciais. Tá? Muito bem. Vamos evoluir um pouquinho aqui na apostila. Vou usar um pouco os slides aqui, ó, só para acelerar e a gente chegar até o ponto que a gente vai parar, né? Mais 20 minutinhos, 25 minutos, a gente já dá uma paradinha aqui, vai descansar um pouco. Bom, vimos esse esquema aqui na aula passada.
Tá? Falei lá do decodificador, que todo decodificador igual representa uma família. Tá? Então, AVR é uma família, PIC é outra família, 8051 é outra família. O que significa isso? Que o decodificador de instruções é igual em toda a família. Então, ele interpreta o código de operação da mesma forma. Tá? Aí a gente tem os LEDs, os decodificadores. Tá? Aqui eu tenho a explicação do acumulador, do flag, do PC, da SP, que a gente acabou de fazer. Aqui, ó, né? O meu flag com sinal 0, carry e sinal. Aqui, ó, a representação que eu fiz aqui, ó, if, está aqui também, ó. Né? Aqui é uma leitura de temperatura, ó. Lê temperatura, compara a temperatura a um parâmetro. Se for maior, toca um alarme, por exemplo, alarme de incêndio, um alarme que está muito quente. Caso contrário, continua o programa. Né? Então, tudo isso é feito, tá vendo? Claro que na linguagem C eu faço isso com if. If é muito mais simples. Só que você tem que lembrar que o if é composto de mnemônicos. Tá? Esse é a moral da história. Tá? O programa que a gente já resolveu. Aqui está resolvido o que a gente fez na aula passada. Eu repeti aqui de novo. Só que eu fiz com o exercício 2, né? Eu fiz com o exercício 2 aqui da segunda lista. Tá? O PC é SP. Conceito de subrrotina lá, tá? Que a gente foi falando, esse conceito que eu fiz aqui, ó. O conceito que eu fiz aqui está lendo no slide 31. Vou colocar aqui, ó. Slide 31. Observe lá, toda subrrotina de chamada, retorna. Chama, retorna. É o if. Abre colchetes, fecha colchetes. Abre colchetes. Vamos lembrar que se você pode abrir o colchetes, fecha colchetes dentro de um if. Então, você pode ter um if dentro do if. Você pode ter outro if. Você pode ter vários níveis chamados. O que é importante? Que no retorno, ele sempre retorna a um nível anterior. Você não pode retornar para um nível diferente. Esse é um cuidado que tem que ter. Tanto que se você abrir o colchetes na linguagem C e esquecer de fechar, ele vai dar erro de compilação. Porque o colchetes que você abre, você tem que retornar. Você tem que fechar. Olha, uma explicação, né, que está lá na apostila. Eu repito aqui. Outra explicação com os vídeos que eu coloco aqui. E os dois programinhas, né? Os dois vídeos que eu estou sugerindo para vocês assistirem, tá? Para fazer o segundo trabalho. Tá? Um livro aqui de como funciona o computador, como funciona o microprocessador. Tá? Deixa eu abrir esse vídeo aqui rapidinho, só para vocês verem. Aqui ele é bem interessante. Eu vou abri-lo aqui na minha tela secundária. O vídeo que eu estou... Deixa eu compartilhar com a tela com vocês aqui. Ó, o vídeo que eu estou pedindo para vocês assistirem é esse daqui, ó. Vocês estão vendo daqui, ó. Está com o vídeo que está com o som cortado, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ó, ele vai explicando, ó. CPU. The CPU is the central processing unit. It's the brain of the computer. Vocês estão ouvindo o som aí? Runs the software and processes the data that you're Dá pra ver working sim. on. This machine, like most, the Ok, CPU sits obrigado, under a big heat Michael, sink and Michel. fan, as you see here. Olha lá, ele vai explicando lá. Tá? The people who design CPU chips often leave behind pictures or sayings on the Pode ver, né? surface O inglês bem tranquilo, né? Acho que ninguém tem dificuldade aqui de acompanhar esse inglês, né? But like the Easter eggs in a video game, they're there to amuse and surprise other Ele é bem tranquilo. Não sei se tem... Esse daqui não tem The subtítulo. RAM is the random access memory, and it sits right on the motherboard. It holds the data and the software that you're currently running. On most motherboards, you'll find 1, 2, or 4 banks of RAM. Adding RAM to your machine is a really simple way to speed it up.
This is what a stick of Olha memory lá, looks mostra a like. RAM, né, do To add it to your do machine, just find an computador. open slot on your motherboard and slide it right in. Isso aqui é desktop, né? O laptop você não, né, você não tem esse acesso, né? Não sei se algum de vocês já abriu o laptop, né? The video card creates the images that appear on your monitor. Most mother 24 hours a day for a year. When you turn the power Ele mostra on, lá o hard your disk, software and né? data loads. This is the optical drive. It sits in the front bay of your computer, and it uses a laser to read or write CDs Está usando lá o, and né, DVDs. CDs and DVDs muitos desses take an periféricos não incredible existem amount of mais, né? Acabam não existindo mais. Mas é legal aqui para vocês virem aqui como funciona, tá? Deixa eu voltar aqui ao slide. Tá? Então, estou sugerindo vocês assistirem esse vídeo. Estou pedindo a resenha de 3 vídeos, vocês podem escolher um deles só, tá? Estou aceitando um só aí, porque o pessoal estava reclamando que eu estava dando muita atividade, tá? Então, o pessoal da elétrica, né? Então, eu vou dar a mesma... Agora, eu sugiro vocês verem todos, né? Aqui, né, um arquivo que fala, né, de funcionamento de microprocessadores, né? Esse é um artigo da USP, também bem legal aqui, que complementa bem o que a gente está trabalhando aqui. Tá? Aqui, né, a explicação, né, do sistema, e já começa a entrar alguns sistemas auxiliares, que eu gostaria de acabar a nossa aula, né, mostrando alguns desses sistemas auxiliares. Tá? Vou dar uma resumidinha aqui, ó, aqui embaixo, já para introduzir, tá? Introduzir a aula que vem, tá? Vou colocar aqui embaixo no cantinho, tá? Que é exatamente essa figura aqui, ó, tá? Eu só vou detalhar um pouquinho essa figura, tá? Mostrando alguns sistemas aqui auxiliares. Então, eu vou tirar um pouquinho o compartilhamento, para mostrar esses 3 sistemas, tá? A gente retorna aqui para a apostila, e da mesma forma lá na apostila, né? Aqui é aqui os slides, no PowerPoint. Lá na apostila eu tenho a explicação detalhada de cada um desses elementos. Bom, eu vou fazer um desenho aqui, só que eu vou tirar o compartilhamento aqui, tá? Para vocês terem tela cheia aqui, tá? Bom, vocês estão vendo aqui embaixo? Bom, vamos voltar a representar a nossa unidade central de processamento, aqui, CPU. Vou representar a CPU aqui, ó. A CPU. Tá? Eu vou colocar 3 sistemas da CPU. A gente viu que a CPU tem um decodificador, né? Vou colocar ele de novo aqui, ó. Decodificador. Esse decodificador tem um sistema de controle de temporização. Tá? Vou colocar aqui, ó. Controle. Temporização. Essa CPU tem a ULA, unidade de lógica aritmética, tem o acumulador, vou colocar só A, e tem o flag aqui, ó, vou colocar só F. E desse lado eu tenho os registradores. Tá? O que a gente representou aqui no início, ó, aqui em cima, também aqui, ó, representei aqui os 3 elementos. Que volta a falar, a gente fez aquela série histórica aqui, ó, do 4004 até o atual Pentium, né, vocês fizeram um trabalho aí que vocês levantaram as características do computador de vocês. Aí essa é uma pergunta, com certeza, que eu vou pedir para você fazer naquele trabalho, no início de outubro. Escreva o seu computador. Tá? Você vai olhar o seu laptop ali e vai descrever qual é o processador dele, qual a memória, ou seja, a pesquisa que vocês fizeram, a gente vai usar. Seja o primeiro processador, 4004, lá 52 anos atrás, 51 anos atrás. Né? Ou seja, meio século atrás. Até o processador que hoje está, aqui, ó, no meu laptop eu tenho um i5, né? Ele é um Dell, o Dell utiliza normalmente Intel, não usa AMD. Tá? Ele é um i5 de 8ª geração. É um Pentium i5 de 8ª geração, com 4 núcleos. Tá? CG 180,
um 4004 de 4 bits ou um i5 de 8ª geração, tá? Qualquer uma dessas CPUs tem, tá, dentro dela isso daqui. Então, é aquela história que a gente fala, o sistema evoluiu, o sistema está mais barato, economiza energia, mas ele continua o mesmo de meio século atrás. E arrisco a dizer para vocês o seguinte, os computadores que eram valvulados, os computadores que eram com circuitos integrados, também tinham esses 3 elementos. Por que isso? De onde que vem isso? Isso vem do próprio ser humano. A nossa unidade central de processamento funciona dessa forma. Tá? A gente fez essa comparação. Tá? Bom, muito importante, então, esses 3 elementos aqui que a gente acabou de ver. Vou colocar mais 3 elementos, tá? Vou fazer uma rápida explicação e na próxima aula eu vou fazer exercícios e detalhar esses 3 elementos. Então, para mim ter uma CPU, além de ter decodificador, além de ter registradores, além de ter unidade lógica aritmética, eu preciso de mais 3 sistemas. Primeiro sistema, eu vou usar um oscilador aqui, ó. Dentro da minha controle de temporização, eu vou colocar ligado a um cristal, vou representar aqui X1, X2, isso daqui é um cristal. Todos vocês conhecem cristal. O cristal é responsável pela frequência do clock do sistema. Frequência do clock do sistema. E o clock do sistema determina a velocidade de processamento. Tá? Então, na nossa CPU, a gente tem um oscilador. Esse oscilador vai ter um cristal ligado a ela, que hoje as frequências de cristal, as frequências de oscilação, é em torno de gigahertz. Né? O meu processador aqui é de 1.8 gigahertz. Alguns são 1.2, alguns são 1.3, né? Então, varia a frequência. Quanto mais rápido for, mais consumo ele tem. Então, esse primeiro sistema está ligado à velocidade de processamento, está ligado também ao que a gente chama de ciclo de instrução, que a gente vai definir melhor na aula que vem. O ciclo de instrução está ligado aqui aos clocks que ele utiliza. Vou lembrar que clock, né, clock é uma sequência, né, que sai lá do oscilador. Né? No meu oscilador, a saída do meu oscilador, tá, tem um sinal de clock. E aqui, no meu oscilador, vai ter o cristal ligado a ele. Isso aqui vocês devem ter aprendido em digitais, ou pelo menos ter tido uma ideia em digitais, que um oscilador, quando é colocado um cristal, ele gera um sinal de clock de saída, que tem uma frequência, né? Tem a frequência do clock, que depende, obviamente, do cristal. Tá? A gente vai ver melhor a semana que vem. O que é importante agora? Saber que o meu sistema precisa de um oscilador, que o oscilador vai determinar a velocidade de processamento e vai determinar o ciclo de instrução. Ou seja, o número de clocks necessários para executar uma instrução. Que, em última análise, determina a velocidade do processamento. Tá? Então, aqui a gente tem o primeiro sistema importante. Segundo sistema importante, reset. Reset é um pino da CPU que inicializa a CPU. Tá? Vai jogar a CPU para a primeira posição de memória. Tá? Então, todo programa começa na primeira posição. Aqui tem até uma representação aqui, ó, do meu programa. Aqui, ó. Olha lá, começou posição 0, posição 1, posição 2, posição 1000, 1001. Então, essa posição 0 aqui é a posição de reset. Ou seja, o meu programa se perdeu, o programa travou, eu tenho que apertar um botão de reset. E é um botão mesmo. Um botão. Vou colocar, por exemplo, para nível baixo aqui. Ó. Se eu apertar esse botão de reset, ele me joga a nível baixo aqui. Bom, se eu não tiver com o botão apertado, eu vou ter normalmente um resistor que vai me deixar em nível alto.
Por isso que o sinal de reset, normalmente é um sinal dessa forma aqui, ó. Normalmente ele está em nível alto. Reset, ó. Normalmente ele está em nível alto. Quando eu apertar o botão de reset, ele vai jogar o nível para baixo. Nesse momento, o programa inicializa. O que é inicializar? É jogar o PC, lembra lá do PC? Para a posição 0. A inicialização significa isso. E aí, normalmente, ele também tem um capacitor aqui, ó, que vai retardar, tá, o sinal de reset, dando tempo para o programa ser inicializado. Então, a gente vai ver com detalhes a semana que vem, eu vou mostrar aqui na apostila, tá? Vamos ver com detalhes a semana que vem, tá? Esse programa. O reset está ligado a um outro conceito de inicialização chamado watchdog, que também está presente aqui no sistema de controle de temporização. Tá? E o terceiro conceito é o conceito de interrupção. Interrupções. O que são interrupções? São sinais de entrada ligados normalmente ao periférico. Periférico. Tá? E aí a gente tem esse... Bom, eu fiz essa rápida representação aqui, ó. Tá? Tá aqui meio bagunçado, na aula que vem a gente vai detalhar isso, tá bem? Tá? Só para introduzir esses três elementos. Eu vou compartilhar de novo aqui a apostila com vocês, tá? Para vocês observarem, tá? Vou pegar a apostila. Eu voltei para a apostila, tá? Estou na página 21, tá? Vou evoluir um pouquinho daqui, ó. Ó, todos aqueles blocos que nós vimos, o decodificador, o rolador e flag, né? Tudo está bem explicado aí, ó. Né? O sistema de UPC, USP, subrotina, tudo isso a gente já viu aqui, ó. A partir da página 27, eu começo a explicar esses elementos aqui, ó. Temporização, ó, ciclo de instrução e ciclo de máquina. Olha lá, um cristal ligado em 2 pinos do microcontrolador ou do microprocessador. Isso vai provocar um sinal, um clock, tá? Esse clock aqui, ó, esse clock, e a frequência dele, tá, vai depender do cristal. Tá? Então, a gente tem aqui todo o sistema aqui, ó. Aqui tem o sistema de clock de um microcontrolador, sobre o Atmega 328, que é esse daqui, né, ó. Coloquei o sistema de clock aqui do nosso Arduino. Tá? E as fontes de clock, se tiver determinado aqui, ó. Aqui tem um circuito, ó, tá? Com cristal. Observe que o cristal do Atmega 328 da placa do Arduino é de 16 MHz, ok? 16 MHz. Tá? Vai ver também melhor com detalhes semana que vem. E aqui, ó, ciclo de instrução. Ó, os clocks aqui, ó. Tá? Essa instrução tem 7 clocks, ó. 7 clocks. 4 clocks para buscar a instrução. Aqui, ó, ciclo de instrução. 4 clocks para buscar a instrução. E 4 clocks para executar a instrução. Isso que a gente chama de ciclo de máquina. Ciclo de busca e ciclo de execução. Tá? E a gente tem aí, né, as duas instruções. A gente vai fazer alguns exercícios em cima disso, ó, na semana que vem, que vão completar a segunda lista de exercícios. Tá? Vamos lembrar que quanto mais rápido o sistema, mais ele vai consumir. Tá? Então, quanto maior a frequência, maior o consumo. Por isso que alguns sistemas utilizam clocks de baixa velocidade. Por exemplo, tem microcontroladores, microprocessadores, que utilizam clocks assim de 32 kHz, que vai dar um consumo muito baixo no sistema. Tá? Aqui, ó, esse diagrama explica direitinho isso. Ó. Quanto mais aumenta a frequência, né, do clock, ó, 2, 4, 6, 8, ó, 16, que é o nosso caso aqui, ó, tá? Mais aumenta o consumo do microcontrolador. Então, por exemplo, ó, uma frequência de 8 MHz, porque a nossa frequência lá é dividida por 2, vai consumir, tá, numa alimentação de 5 volts, cerca de 5,5 miliamperes. Se você diminuir a frequência do clock, ó, você vai diminuindo a corrente. Então, por exemplo, 2 MHz, a corrente já fica abaixo de 2 miliamperes.
Por outro lado, 20 MHz, a corrente fica acima de 12 mA. Ele vai consumindo mais corrente à medida que aumenta a frequência. Conceito de pipeline, né, que a gente vai explicar melhor na semana que vem. Tá? O reset, olha lá, o sistema de reset, ele pode ser uma chavinha para a terra, tá? Ou pode ser uma chavinha para o VCC. A gente vai detalhar isso melhor na semana que vem. Tá? E aí você tem o capacitor e o resistor, aqui, o circuito de reset. Para que serve o reset? Para inicializar o sistema, para jogar o PC para a primeira posição. Tá? Aqui eu tenho, tá, essas duas curvas de carga e descarga. A gente vai ver melhor a semana que vem, para a gente calcular o resistor RC. Tá? Tem o conceito de hot dog, que é um reset automático. Tá? Fica aí uma questão para vocês pensarem. Tá? Lição de casa para vocês pensarem. É bom um equipamento, ou é necessário um equipamento ter botão de reset? É importante um equipamento ter botão de reset? Pense da seguinte forma. O reset é importante para inicializar. Ok. O reset é importante para que, se o programa travar, tá, ele possa ser inicializado. Sistemas de confiabilidade pode travar? Por exemplo, seu carro, o carro que você dirige, o elevador que você pega, ele tem botão de reset? Não tem botão de reset exposto ao usuário. Se você tiver um botão vermelhão de reset lá no elevador, alguém vai apertar aquele botão. Se for um botão de emergência, ele tem que estar protegido e, né, ele tem que ser um botão se o elevador parar. Mas senão o cara fica apertando o botão lá. Ele não pode apertar. Por isso que o botão de reset normalmente não é exposto. Ah, mas a minha plaquinha do Arduino aqui, ó. A minha plaquinha do Arduino tem um botãozinho de reset dele aqui, ó. Por quê? Porque essa plaquinha aqui é experimental. Tá? O botão não pode, né? O celular de vocês tem botão de reset? Não. Tanto que para inicializar ele, você precisa tirar a bateria, ou tem que fazer uns 2 ou 3 comandos juntos aqui. Ah, mas e se o sistema travar? O sistema travar, nos sistemas de supervisório, você tem o que a gente chama de watchdog, que é um reset que acontece se o programa travar. A gente vai explicar melhor na semana que vem como funciona esse watchdog. Tá? Professor, Oi, Arthur. Desligar o equipamento, dar o boot, como a gente chama, seria um processo para reinicializar também? Seria. Arthur, aproveitando a sua pergunta, quando que você dá boot no sistema? Quando você não consegue fazer mais nada. Do trava. Sim. Certo? Travar não é indicação de qualidade do equipamento. Por exemplo, seu celular, ele trava frequentemente? Não muito. Ele quase nunca trava. Se ele está travando com frequência, você tem que trocar de celular. Claro que de vez em quando ele trava, né? Porque de vez em quando você tem, né, uma circunstância difícil ali, né? Sei lá, você tem uma tempestade solar, né? Imaginando uma coisa catastrófica. Você tem um cara, né? Você deve conhecer aqueles caras que tem mal olhado. Já conhece cara assim, negativo, né? Carregado, mal-humorado, né? Que é aquele cara que olha para uma planta e a planta seca, né? Se ele olhar para o seu celular, pode ser que ele trave, né? Com aquela energia negativa. Brincadeiras à parte, isso existe, né? Isso existe. Nesse caso, precisaria do botão de reset, tá? Mas isso tem que ser raro. Tá? Em sistemas de confiabilidade, como o carro, e como o avião, e como o elevador, tá? Você tem um sistema que inicializa automaticamente. É o que a gente chama de watchdog. A gente vai explicar isso melhor na semana que vem. O watchdog, ele já é configurado internamente, e normalmente, quando ele reseta o seu sistema, ele reseta sem o usuário perceber. Então, o seu celular, possivelmente, ele deve ter sistema de watchdog, que de vez em quando ele atua, só que você não percebe. O seu carro tem sistema de watchdog, só que você não percebe. Os seus sistemas de inicialização automáticos. Esse conceito a gente vai ver melhor a semana que vem, mas é um conceito muito importante. Lembrando que o watchdog, conforme vocês estão vendo a apostila aqui, em inglês significa cão de guarda. Em português significaria supervisória. Tá? A gente vai ver melhor a semana que vem. E sistemas de interrupção estão ligados a periférico.
Tá? São momentos que o periférico interrompe o sistema, como se fosse uma subrotina, para ser atendido. O mouse, ó, vocês estão vendo o meu mouse sendo movimentado aqui, ó. Estou movimentando o mouse aqui na minha figurinha. Ó, tá? O mouse estou usando o sistema de interrupção. Tá? Estou parado ele aqui, ó, ele não está interrompendo o sistema. Se eu apertar o botão direito, aqui eu vou apertar o botão direito do meu mouse, ó, ele abriu, tá, uma tela. Ou seja, ele atendeu uma interrupção do mouse. Tá? O que é uma interrupção? São pinos de entrada. Então, eles são também bastante importantes e, normalmente, eles chamam o que a gente chama de subrotina. Ó, pode ver que ele chama uma subrotina e depois volta. Ó. Chama subrotina e depois volta. É o que ele está mostrando aqui nas figuras. Aqui, ó. Aqui dá para ver direitinho aqui o conceito de interrupção. Ele para o programa, chama uma subrotina e volta. Tá? E aqui tem os vetores de interrupção, que são os pontos de chamada. Bom, isso eu vou detalhar semana que vem, para a gente poder encerrar, tá, na página 40, tá, essa lista de exercícios, que não é uma lista longa, não, tem 12 exercícios, mas que estão trabalhando em cima aqui dos conceitos. A maior parte deles você já viu, mas alguns, por exemplo, como hot dog, Forum Reset, Burnout, a gente vai ver melhor na semana que vem. Tá? Essa questão do ENAD aqui é um desafio, mas eu não estou pedindo ela no trabalho, ok? Eu não trabalho, não. Uma delas é aqui para vocês trabalharem. Bom, a partir da semana que vem a gente vai encerrar esse capítulo e já vou introduzir aqui na página 42, o item 1.5. Bom, vou encerrando aqui nessa segunda lista de exercício aqui, a aula de hoje. Vou parar a gravação nesse momento. Tá? Parando a gravação.